2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Finalzinho do capítulo 4 dessa carta de Paulo à igreja de Corinto. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Tem gente na misericórdia? Não? Por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Porque, estando vestido, não estaremos achados nus. Pois também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida. Amém? Podem sentar. Já falei muitas vezes aqui, já dei vários estudos, falando a respeito do nosso caminhar, o nosso proceder, o nosso caminhar na fé, e fiz já várias vezes a comparação com uma musculação, exercício físico, que são coisas que nós vamos adquirindo pouco a pouco, passo a passo. Amém? E hoje eu quero trazer para a igreja, vamos estar meditando nessa passagem de Paulo, para que possamos crescer, caminhar, estarmos atentos a tudo aquilo que Deus tem para nós, e o principal, mudarmos o nosso foco de visão, mudar o prisma da nossa visão. Aqui, no verso 18, Paulo nos diz, o Espírito Santo através de Paulo: portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos caminhar, precisamos crescer, precisamos entender o princípio de Deus para a nossa vida, as bênçãos que Ele tem para nós. E eu quero dizer para vocês que estão aqui, Igreja do Senhor, nesta noite, diante de tudo que vem acontecendo, diante da palavra de Deus, diante do que Ele tem sempre falado e aquilo que já tem escrito, a vinda do Senhor está próxima. Amém, meus irmãos? A nossa nação está passando aí por várias coisas. E o Senhor pede para nós para que não fiquemos olhando para o natural, e sim para o espiritual. Porque tudo que é natural passa, e o espiritual é eterno. E Ele está pedindo para nós nessa noite, assim como Paulo colocou aqui, que nós venhamos mudar o nosso prisma, que venha mudar o nosso foco de visão. Nós não vamos ficar olhando para o natural. E eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte: tudo que foi dito no livro de Daniel, tudo que foi dito no livro de Apocalipse, Deus não vai mudar. As coisas vão acontecer. Tudo está sendo preparado para a vinda do anticristo. Amém, meus irmãos? Nós tivemos aqui o ano passado um seminário a respeito disso. E nós não podemos perder de vista o seguinte: oramos, vamos continuar orando pela nossa nação, intercedendo, mas, meus irmãos, ou um ou outro, um governo, outro governo, uma outra coisa, gente, tudo está sendo preparado, não só aqui,
como é uma questão global para a vinda do anticristo. E o que nós precisamos entender para nós, a palavra do Senhor é muito bem clara. Aqueles que são meus, eu jamais lançarei fora. Amém, meus irmãos? E o Senhor defende aqueles que são dele como as meninas dos seus olhos. E essa palavra é viva e é para nós. Porém, aqueles que são deles. E aqueles que são dele fazem a vontade do Pai. Amém, meus irmãos? Então, nós temos que mudar o foco. Nós temos que começar a orar para que Deus mude o nosso caráter, molde o nosso viver, molde a nossa família, salve aqueles que tem que salvar. Nós temos que orar pela salvação, pela mudança, para permanecermos firmes e fiéis ao Senhor, porque a hora que soar a última trombeta não haverá tempo. Não dá para ir encher a lâmpada com azeite. Então esse é o foco que Deus está pedindo para nós, e é o que Paulo falou aqui. Eu quero dizer para vocês um princípio de Deus. Deus quer nos abençoar, e toda bênção no natural, toda bênção material no natural, só vem para aqueles que são do Senhor depois que você conquista no espiritual. Amém, meus irmãos? Põe isso na sua cabeça. Aqueles, todos nós, quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Levanta a mão. Amém? Então, se você está dentro desse conceito, toda bênção material só virá depois que você a conquistar no espiritual. E para você conquistar no espiritual, você precisa viver, olhar e ter tudo na sua frente no espiritual. E é por isso que Paulo está falando aqui. Nós temos que tirar a nossa visão do natural, daquilo que passa, daquilo que é temporal, e colocar a nossa visão naquilo que é eterno. Amém, meus irmãos? E é interessante porque em toda a história, desde Gênesis a Apocalipse, dá para ver que quando as coisas apertam, é a hora que mostra. Na hora da crise, na hora do problema, é que mostra o verdadeiro coração. Na hora em que as coisas estão correndo tudo bem, tudo está mil maravilhas, tudo sorrindo, é fácil caminhar. Mas na hora que as coisas apertam, aí sim é que mostra aqueles que realmente estão no Senhor. E é esta palavra que Deus quer trazer para nós. Essa carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto está narrando, está falando isso. Se você voltar um pouquinho, ele começa a falar a respeito do tesouro que está no vaso de barro. Ele fala que o verdadeiro valor está no que está contido dentro e não no vaso. E ali ele vem discorrendo, e aí Paulo fala, o Espírito traz à igreja e traz para nós nessa noite essa verdade bíblica para nós. Eu quero que vocês só parem para analisar o seguinte: olhe como são as questões de coração. A palavra também nos ensina e diz que a boca fala do que o coração está cheio. É na hora da angústia, na hora do aperto, na hora dos problemas, é que manifesta o que realmente está no seu coração. E essa palavra é para nós. Olha que interessante. Saíram do Egito, foram libertos pela mão poderosa do Senhor, milhões de pessoas. Olha para você entender e nós tomarmos posse da bênção do Senhor. A palavra diz que foram milhões, contando homens, crianças e todos, milhões. E entraram na terra da promessa 2. Eu vou repetir aqui, 2. Meus irmãos, a proporção de milhões para 2 é muito grande. Por quê? Porque no trajeto, no caminhar, houve ali alguns intempéries. Aconteceram ali algumas coisas que fez uma seleção e foi arrancando. E eu quero dizer o seguinte: misericórdia, que não venha acontecer o mesmo conosco. Porque nós estamos aqui numa passagem, nós somos peregrinos aqui. E às vezes por causa de coisas temporais, e a nossa visão nas coisas temporais, faz com que nós venhamos a perder as eternas. A salvação, a vida eterna. Entrou na promessa somente 2 famílias. E se parar para analisar isso, é uma proporção muito grande.
Aqui nessa palavra, está aqui contido uma lei da física e um conceito da física. Eu gosto de repente pegar essas coisas, né? Dentro da minha área. Aqui tem uma lei da física. A lei da física que tem aqui é a lei da inércia. É uma lei da física. E todos nós, seres humanos, estamos nessa lei da física da inércia. Nós temos uma inércia. Quando as coisas estão caminhando aqui, você vai indo. E a inércia te leva para isso. Você vai andando e você não quer mudar. Nós somos muito resistentes à mudança. E a palavra do Senhor nos diz que Ele quer de nós uma conversão. E conversão é mudança de direção. Amém, meus irmãos? E existe uma inércia, existe um caminhar. E existe um conceito da física, que até eu pedi para colocar o nome dessa palavra hoje. A entropia espiritual. Ai, pastor, agora você complicou demais. Entropia é um conceito da física que diz o seguinte: é tudo aquilo que sai fora do estável. Quando sai do estável para um instável, é chamado de entropia. E quanto mais dentro de um sistema físico, quanto mais as partículas se desestabilizam, maior a entropia. Isso é uma lei da física. Você vai ver a lei da entropia, o conceito da entropia, dentro da sua casa. A hora que você põe ali um leite para ferver, o leite começa, está bonitinho e tal, ele sempre derrama a hora que você tira o olho. Já aconteceu com você? Você pode ficar lá vigiando 24 horas. Você faz assim, volta. Esse derramar do leite é uma entropia. A agitação das moléculas com o calor faz com que ele venha aumentar o volume e venha derramar. Saiu do estável. Você tirou o fogo, voltou. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, aqui Paulo está ensinando esse conceito da entropia para nós. Tem uma coisa no nosso caminhar espiritual que pode Deus fazer milagres. Deus pode fazer sinais e maravilhas. Mas devido à lei da inércia na nossa vida, muitas vezes nós só aprendemos a lição quando desestabiliza alguma coisa. Não espere as coisas piorarem muito para você entender o valor de Deus na sua vida. Você já viu aquele ditado popular? Tem muitos ditados que não se aplicam na nossa vida, mas tem alguns que caem como uma luva. Se não for por amor, já viram isso? Esse cai. Esse é o princípio da entropia espiritual. E o que Deus está esperando de nós, meus irmãos, é você sair dessa inércia, sair desse marasmo. Foi jogado sobre nós, sobre a nossa nação, tudo está ruim, tudo está péssimo, tudo está uma porcaria. Ai, porque vai vir, ai, porque a crise, ai, aí nós vamos entrando. Aí eu paro de orar, eu paro de procurar Deus, eu paro de ir na igreja, eu paro com tudo, porque está ruim, está ruim, está ruim. Meu irmão, está ruim do jeito que for. O nosso Deus está acima de tudo e de todas as coisas. E nós entramos nessa inércia. A inércia é aquilo que você vai e vai num fluxo. Se você está num carro andando em um determinado sentido e direção, você não pode mudar o sentido da direção sem você frear e parar e poder fazer a manobra, senão você vai capotar. E esse é o princípio da inércia. E muitas vezes nós vamos com o povo, nós vamos com o populacho, nós vamos junto com aqueles que são populachos, que não são da aliança, como aconteceu quando o povo saiu do Egito. Eles saíram tudo na mil maravilhas, de repente o populacho, aquele povo que saiu junto, começaram a murmurar, reclamar. Ai, que saudade do Egito, das comidas do Egito. Aí o povo de Deus, que estavam comendo do maná, da provisão de Deus, começaram a murmurar também. E é o que está acontecendo conosco. Pare de murmurar, meu irmão. Pare de murmurar. Problemas existem. Mas ainda há maná do céu. Você pode dizer um amém aí bem forte? Amém.
Pare de murmurar, porque ainda há provisão de Deus e sempre haverá, porque aqueles que são dele, ele jamais lançará fora. E nós precisamos aprender. E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que muitas vezes não há sinais, não há maravilhas, não há prodígios. Deus pode fazer o que quiser de sinais de sobrenatural, mas nós só vamos criar vergonha na cara e mudar a nossa direção e o nosso foco quando vier uma entropia, quando Deus der uma mexida das coisas. Aí a gente lembra que Deus existe. Então eu quero dizer para vocês, existe entropia espiritual. Às vezes Deus dá uma balançada no negócio para nós acordarmos para a vida, para nós entendermos e podermos mudar o foco de visão e não olhar o problema, não ficar apontando para o problema, mas para mostrar para o problema o tamanho do Deus que nós servimos, que pode ter certeza é muito maior. Então esse princípio de Deus nós precisamos entender hoje e tomar posse. Esse princípio de Deus, Deus espera que nós venhamos a mudar. Chega dessa apatia. Chega desse chororô. Meus irmãos, nós temos que nos firmar no Senhor. E se prepara, porque ainda virão mais chacoalhão de Deus aí. E aqueles que permanecerem fiéis, esse sim, Deus vai cuidar. Ele nunca deixou nenhum dos seus passar necessidade. E não é dessa vez que ele vai deixar. Eu quero dizer para vocês, eu já falei aqui, o testemunho da Igreja Batista ali da Venezuela. Vocês lembram quando aquela irmã veio aqui, aquela missionária? Inclusive agradeço a todos aqui que ajudaram, levaram um monte de remédio que estavam precisando. Eu tenho conversado com o pastor David lá na Venezuela. O negócio lá está feio, a situação está feia. Ele falou, pastor, está uma maravilha por outro lado. Porque o povo ficou mais firme no Senhor. Porque não tem dia que não tem nada para comprar no supermercado. Não adianta ter dinheiro que não tem nada. Aí nós oramos e Deus provê. A compra lá, meus irmãos, para vocês terem uma ideia, é pelo número do CPF, como se fosse o CPF nosso. Essa semana é com o CPF que termina com 10. Na outra semana que termina com 12. E aí o que ele falou? Nós pudemos ver, isso ele testemunhando para mim, eu chorei no telefone. Falou, pastor, nós pudemos ver o mover de Deus, porque aquele que ia comprar, que hoje é a vez dele de comprar, trazia para a igreja e dividia, e ali nós vimos que Deus ainda é Deus, e o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes ainda acontece. E nós estamos aqui chorando, nós estamos aqui numa apatia, nós estamos aqui nos escondendo, nós estamos aqui como avestruzes, cavando buraco, enfiando a cabeça e deixando o resto de fora, achando que está muito protegido. O Senhor não espera isso de nós. Ele espera uma mudança, uma atitude. Porque Deus permite muitas vezes esse chacoalhar, essa entropia. E isso na palavra de Deus, Paulo chamou aqui, volte um pouquinho no versículo 17. Paulo está falando a mesma coisa para a igreja de Corinto. Falou, igreja de Corinto, vocês estão chorando, estão aí reclamando de barriga cheia. E olha só o que ele fala aqui no versículo 17. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Amém, meus irmãos? Paulo está falando, essa leve e momentânea tribulação. E eu quero dizer para vocês, eu vou aqui fazer uma observação. Essa leve e momentânea tribulação também pode ser colocada como provação. Deus nos prova, gente. Não é a tribulação que está por vir aí, misericórdia. Porque nós cremos que quando vier a tribulação verdadeira, nós como igreja não estaremos mais aqui. Amém? Nem na tribulação, nem na grande tribulação. Mas Deus permite uma leve e momentânea tribulação, para que nós venhamos a aprender. Isso é prova, meu irmão. É prova para que a gente possa crescer. É prova para mostrar aquilo que está no nosso coração. É prova para que nós venhamos a mostrar para Deus que realmente nós cremos na palavra do Senhor. Amém? Nós temos um problema aqui no Brasil. Infelizmente, caiu o valor
de prova. Eu creio que alguns, quem é mais velho, deve ter pego esse negócio. Fazer prova de verdade. Coisas que não acontecem mais. E isso eles estão levando também para o natural. Antes, no meu tempo, finalzinho do meu tempo, você fazia a prova. Se não era aprovado, o que acontecia? Reprovado. Terminou o ano. Você não atingiu a média, o que fazia? Faz de novo. Não foi aprovado? Faz de novo. Ai, não pode hoje em dia, porque vai causar trauma, porque não sei o quê. O que faz com os alunos hoje? Todo mundo passa. E isso já está. E o que está acontecendo? Nós estamos trazendo esse negócio horrível que foi impregnado na nossa nação e trazendo para dentro da nossa vida espiritual. Meus irmãos, eu quero dizer o seguinte: você, eu, nós estamos aqui peregrinos para sermos aprovados, e cada passo que nós damos, cada bênção que está para vir, Deus nos aprova antes para que a bênção venha. E isso aconteceu sempre em toda a história e continua acontecendo. E nós carregamos esse estigma, carregamos essa coisa falsa de que não precisa, vai empurrando, vai empurrando. É por isso que hoje tem meninos aí no terceiro colegial fazendo vestibular e que não sabe ler, não sabe escrever, não sabe nada, porque foi empurrado e está achando que a nossa vida espiritual é dessa maneira, que vai sendo empurrado com a barriga. Eu não sei, porque não tenho barriga, não sei como é que é empurrado. Não, nós vamos empurrando com a barriga, não, nós vamos levando. E isso está dentro de um conceito que está impregnado em nós brasileiros. As pessoas querem trabalhar, querem ter cargos, querem ter salários, mas não querem se esforçar para chegar naquele ponto. E se cobra, está errado. Quando numa empresa vai ensinar uma pessoa e cobrar uma pessoa, acha ruim. Vou procurar os meus direitos. E esquece que essa moeda tem dois lados. Para todos nós aqui, existem direitos, mas também existe deveres. E hoje em dia, está normal. E esquece que com Deus não é dessa maneira. Nós precisamos, enquanto estamos aqui, aprender e seremos provados. Cutuca o seu irmão e fala assim: você será aprovado, meu irmão. Amém? Quem aí tem trauma de prova? Ai, fala prova, eu choro, não quero mais saber. Ai, vou desistir. Meu irmão, aprenda. Aprenda, porque precisa aprender. Porque todos nós seremos provados diante do Senhor. E aqui Paulo está mostrando para a igreja de Corinto, e o Senhor está falando conosco nessa noite. Saia dessa estagnação. Pare de chorar e murmurar. Se está acontecendo algo, Deus te capacita a vencer. E Ele está provando para saber o seu coração, se você confia ou não no Deus que cura, que liberta, que abençoa, que traz, que move, que provê. Amém, meus irmãos? Olha só, quando a gente lê, nós somos muito simplistas no ler isso aqui. A hora que Paulo mostra para a igreja e mostra para nós aqui, ele diz o seguinte: portanto, na nossa leve e momentânea tribulação. A gente lê tão assim romântico. Hamlet, Otelo, Romeu e Julieta. Ai, nessa nova... A gente imagina até Paulo com aquela vestimenta, né? Com aquele boné, uma pena, fazendo um discurso para Julieta. Ai, essa breve e momentânea tribulação. Sabe o que é a breve e momentânea tribulação de Paulo, meu irmão, que ele está falando aqui? Para você ver que todos nós aqui não escapamos disso. Eu fiz uma listinha aqui. Quer ver? A breve e momentânea tribulação de Paulo: naufrágios, prisões, perseguições, açoites, fome, frio, nudez, perigos em viagem, falsos irmãos, luta direta com o diabo. É isso. Agora vamos analisar o nosso caso. Dá até vergonha de Paulo. Isso aqui é a breve e momentânea tribulação, é a provinha que ele passou. Meu irmão, Paulo passou por provas. Pedro passou.
E todos os demais passaram. E toda a igreja, desde que Jesus mandou o Espírito Santo lá em Atos 2 até agora, está passando e vai passar. E é o que o Senhor disse para Pedro na sua segunda carta. Falou: Pedro, para de reclamar e murmurar, porque as tribulações que você está passando agora, muitos iguais a você estão passando pela mesma coisa. Eu vejo que Pedro levantou, deu uma arrumada. Tá bom, Senhor, me perdoa, não falo mais. Tá bom, tá, sei. E tem muita gente aqui reclamando. E isso tem trazido um marasmo. Isso tem feito com que a igreja fique apática. E outro detalhe: infelizmente o diabo está conseguindo o que ele quer: nos retardar. Meu irmão, existe a entropia de Deus na nossa vida. E quando as coisas não acontecem, e eu quero dizer para vocês, engano seu, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, muitas vezes não nos tira daquilo que Deus espera de nós. Quer ver um exemplo? Bem claro. Certa vez Jesus estava passando ali perto da Samaria, diante da cidade dos leprosos. De repente 10 leprosos gritaram para ele misericórdia. E reconheceram ele como Messias, como Senhor. E ele perguntou ainda o que queriam. E eles falaram claramente: queremos ser limpos. E Jesus vira para ele: vai, apresente-se ao sacerdote. Quantos voltaram para agradecer? Ou seja, gente, imagina um leproso com a mão caindo. Se fosse dar tchau para Jesus, fazia assim: caiu o dedo. Leproso vai caindo as coisas. E diante dessa situação, Jesus curou os 10. Somente um reconheceu. Somente um realmente o adorou e reconheceu. Esse eu posso dizer para você, está curado e na eternidade. Ai, pastor, como é que você garante? Bom, pela narrativa. Os outros, com certeza não. Porque ficaram olhando para o temporal. Ficaram olhando somente para a cura. Então para, meu irmão. Chega. Deus não quer mais isso de cada um de nós. Está na hora de nós arregaçarmos nossa manga, orarmos ao Senhor, mudarmos nossa posição. E não estou dizendo que não vem aí, vem sim. Prepara que vem muita entropia pela frente. Prepara porque o fogo ainda vai aquecer mais. E é justamente para ver aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Amém, meus irmãos? Confia no Senhor. Confia naquele que te salvou. Confia naquele que te tirou da escravidão do pecado. Confia naquele que vai cuidar de você até o fim. Amém? Rapidinho, só para a gente entender esse princípio de Deus. Vamos aqui comigo, no livro de Josué. Volta lá atrás. No livro de Josué, no capítulo 5 de Josué. Para nós entendermos o princípio de Deus. Nós estamos muito mal acostumados. Primeiro, nós não queremos passar por provas. Eu quero até falar uma coisa aqui antes de nós lermos o livro de Josué. Meu irmão, tem muita gente aí jogando nas costas do diabo coisa que o diabo não tem nada a ver. Muitas vezes eu não passo na prova. Ou então eu só olho para a prova que Deus coloca na minha vida. Aí já vem com aquelas 1000 desculpas. Ai, é retaliação. Ai, porque o inimigo. Ai, porque está acontecendo não sei o quê. Não, meu irmão, não é retaliação, não é o diabo, não é nada. É Deus querendo te provar para que a bênção venha a ser maior. Amém, meus irmãos? E começa já a jogar. Eu sei, eu lembro muito bem. Quando eu tirava nota vermelha, naquele tempo tinha que pegar, ele pegar a assinatura, levar ele pegar a assinatura do pai com a mãe. E como eu não era bobo nem nada, eu creio que foi só eu que fiz isso, eu já ia preparando o caminho. Eu já ia falando que o professor era muito ruim. Eu ia falando que a matéria, olha, dificílima.
Eu já ia preparando o caminho. Olha, pai, vou te falar um negócio. Tem um professor lá, ele está dando coisa, eu estou no segundo colegial, ele já está dando coisa lá do terceiro da faculdade. Gente, é horrível. Camarada, ele não tem limite. Eu já ia preparando. E muitas vezes nós estamos fazendo isso com Deus. Deus está colocando provas na sua vida e você está aí já acusando, está arrumando desculpa. Meu irmão, para com isso. Nós vamos ter que fazer a nossa parte. Orar, jejuar, clamar, fazer a nossa parte. Clamar, permanecer firmes e fiéis ao Senhor e passar na prova. Amém, meu irmão? Porque com Deus não é igual a nossas escolas aqui no Brasil. Se você não passar, volta. Ai, mas eu não sei o que está acontecendo. Todo ano está acontecendo isso comigo. Bocó de mola. Vai. Ora para Deus. Passa nessa prova, meu irmão. Manda ver. Permanece firme no Senhor. A hora que você for aprovado, aí Deus vai falar assim, oh, maravilha, foi aprovado. Aí você cresce espiritualmente. Bênçãos virão. Amém? E a hora que vier bênçãos, Deus vai te dar uma prova maior. Ai, pastor, é assim. Você quer mais bênção, meu irmão? Quem quer mais bênção aí? Se prepara para as provas. Não adianta você chegar, eu quero ser campeão de natação. Ai, Deus, eu quero ser campeão de natação. Eu quero ser um Gustavo. Gustavo o quê mesmo? Quero ser um Gustavo Borges. Mas você não entra na piscina. E quando entra para o dedão, você vai assim. Como você vai ser campeão de natação? Você quer ser campeão de natação? Você vai ter que nadar, vai ter que treinar, comer muita banana que ele come, fazer exercício, nadar, passar na prova. Qual que é a prova? Vai ter que nadar junto com outros que nadam. Você vai ter que nadar do lado do Gustavo Borges. E aí sim. Amém, meus irmãos? E hoje em dia, tem muitos aí querendo a bênção, determinando, falando. Tem gente que pega, entra, qualquer probleminha que tem, entra na internet, Google. Estou com um problema assim, pronto, já acha que é advogado. Lê duas coisinhas lá, já é doutor em honoris causas. Outro espirrou, aí entra na internet, espirro. H1N1, não sei o que, pronto, é médico. Já sai consultando. Meu irmão, você quer ser médico? Vai fazer medicina, vai fazer vestibular, 350 para 1. Quer ser médico? Vai fazer. Quer ser advogado? Vai fazer. Então, quer a glória, mas não quer passar. Tem gente que pega, simplesmente olha lá um negócio na internet, é doutor em teologia. Isso que o pastor está falando é besteira. Passa, meu irmão. Caminha, faz, vence, passa na prova. Aí sim, você vai ter o que Deus tem para você. Vamos aprender com Josué? Amém? Antes de começar a ler aqui o capítulo 5, eu quero só falar uma coisinha para vocês. Josué nasceu escravo. Foram 400 anos de escravidão. Quando eles saíram do Egito, ele era um menino. Segundo o que a gente estuda, ele devia ter ali seus 16 a 18 anos. Um menino. Nasceu escravo. E escravo não aprende a guerrear. Escravo não aprende a liderar. Escravo não aprende nada. Porque escravo vive na escravidão fazendo somente uma determinada coisa por obrigação. Então esse é a questão do Josué. E o que aconteceu com Josué? Grudou em Moisés. Josué reconhecia o Deus de Israel. Claro, reconhecia. Mas ele caminhou junto com Moisés. Ele foi ali o fiel escudeiro de Moisés. E Deus moldou, preparou, tratou, cuidou, transformou o caráter e a vida de Josué nesse caminhar. Amém, meus irmãos? Foram todo o tempo que ele caminhou. Por isso que ele foi um dos que entrou na terra da promessa. E eu quero que você entenda esse princípio de Deus. Hoje nós somos imediatistas.
Nós queremos a bênção, queremos determinar, fiz um negocinho ali, já sou especialista, e começa a cair e perder. Eu tenho certeza, a palavra não fala, mas eu tenho certeza que Moisés chamou a atenção chamou a atenção muitas vezes de Josué. Eu tenho certeza que ele chamou Josué, vem cá meu filho, faz de novo, você fez errado. Josué, vem cá, olha, faz isso para mim. Eu não vou fazer. Tem que fazer, senão você não vai aprender. Josué, vem cá meu filho. O que foi, Moisés? Olha, eu quero que você faça isso. Mas isso é muito difícil. É difícil, porém você vai aprender. Amém, meus irmãos? E tem gente achando que foi assim. Ele ficou atrás de Moisés que nem uma sombra. Não, meu irmão. E hoje em dia, quando você quer corrigir, quando você quer ensinar, quando você quer fazer com que essa pessoa venha ser transformada, curada, liberta, derruba o beicinho. Meu irmão, para você crescer, existem provas, no natural e no espiritual. Foi crescendo, foi caminhando, foi crescendo, foi caminhando, até que Moisés partiu, entregou o cajado para ele. Deus falou, olha, entrega para Josué, porque esse é merecedor. E quando ele pegou o cajado, olha que interessante, meu irmão. Olha, entenda os princípios de Deus. Tem muita gente que entrou no ônibus agora já quer ser um motorista. Tem muita gente que nem tirou carta, está querendo pegar o ônibus. Um monte de gente dentro. Não tirou nem a C provisória. Aprenda, caminhe, faça. Entenda que aqueles que se humilharem serão exaltados. Eu tenho plena certeza que Josué muitas vezes se humilhou e falou assim, Senhor, eu vou fazer. Não, sim, Senhor, eu vou aprender. Josué, você fez errado, faça não. Sim, eu fiz. Eu vou aprender. A próxima vez eu vou fazer certo. Josué, aprenda, Josué. O que aconteceu? Quando Moisés morreu, o cajado foi na mão de quem? De quem, gente? Puxa. Sei que vocês iam errar essa. Ele pegou o cajado que era de Moisés. Ele abriu abriu o rio, assim como Moisés abriu o mar. Ele viu lá atrás e ele confiou. Quem fez foi Deus, mas ele teve a confiança no Deus com quem ele aprendeu a caminhar. E um detalhe importantíssimo, quando ele pegou o cajado, o povo, ninguém discutiu. Leia lá o livro de Josué, começo, como a pastora Marta leu aqui. Você não vê que ninguém discutiu? Não, ele não queremos, vamos fazer aqui um abaixo-assinado. Não, Josué não, ninguém discutiu. Por que ninguém discutiu? Porque estava ali já caracterizado, estava já mostrado para todos que ele aprendeu a caminhar. Ninguém discutiu, todos foram atrás de Josué, apesar dele ter pouca experiência, apesar dele tremer nas bases, apesar de falar com Deus, como a pastora Marta abriu o culto aqui, e Deus falou para ele, Josué, não se afaste do livro da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. E assim prosperará em tudo. E o povo seguiu a Josué. Se você for ver, a toda mudança, nós não temos essa experiência, mas toda mudança de liderança traz problema. E ali não aconteceu o problema. Por que não aconteceu? É uma coisa fora do comum. Eu quero dizer para vocês, quando acontecem coisas fora do comum, é porque o Deus do sobrenatural está no controle. Amém, meus irmãos? Então vamos passar na prova. Cutuca de novo o seu irmão e fala assim, vamos passar na prova, meu irmão. Amém? E essa prova eu quero deixar bem claro aqui para alguns que foram acostumados. Não adianta levar cola. Eu vou levar uma colinha. Aquela de rolinho, aquela que escreve aqui no braço, aquela que põe embaixo a carteira. Não tem jeito, meu irmão. Porque a prova é com o nosso Deus que vê tudo e todas as coisas. Mas vamos ver aqui o que aconteceu. Aqui, capítulo 5. Depois de tudo isso, olha só que interessante. Capítulo 5 do livro de Josué. Versículo 8. Acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Depois que Josué pegou o comando, pegou o cajado nas mãos,
Primeira coisa que ele fez foi circuncidar. Está na porta, na entrada da terra prometida. Primeira coisa que ele fez, circuncidar. A circuncisão, o que vem a ser? Tem um objetivo atrás. Então disse o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar chamou Gilgal, até o dia de hoje. Gilgal em hebraico quer dizer revolver, tirar. Aquele que é líder, aquele que aprende, aquele que caminha, aquele que passa na prova. Ele chegou, primeira coisa, na porta. Vamos circuncidar todos os homens aqui. 40 anos andando no deserto, não se preocuparam com isso. E Deus também não exigiu isso. Quando chegou na porta, agora é hora de tirar tudo aquilo que veio do Egito. Continuando, versículo 10. Estando os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Ali na porta de Jericó, nas campinas, antes de chegar em Jericó, celebraram a Páscoa. Ficaram 40 anos andando no deserto e não celebraram a Páscoa. Pastor, por que eles não celebraram? Porque andando no deserto, não tinha farinha para fazer pães asmos. Não tinha uma ovelha para matar, para assar. Não tinha no deserto nada disso. No deserto é somente provisão de Deus, é maná. Amém, meus irmãos? Fala assim, a minha prova é no deserto. Por isso que não precisa cola, não tem jeito. Eu vou levar uma colinha. Aí eu aprendi, pastor, quando eu estava na escola, tenho cada colinha, eu sou expert. Não tem jeito, é no deserto. Então no deserto, não tinha como. Agora eles chegaram ali na porta, celebraram a Páscoa. Josué fez celebrarem a Páscoa. Continuando. Versículo 11. Comeram do produto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos, espigas tostadas, comeram nesse mesmo dia. 12. No dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. Os filhos de Israel não tiveram mais, mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. Amém, meus irmãos? Entenda esse princípio de Deus para a sua vida, meu irmão. Nós seremos provados sim. Haverá entropia de Deus sim. Haverá problemas, chacoalhar de Deus na nossa vida. Às vezes uma coisa aqui, outra coisa ali. Onde nós acordamos para Deus. E tem que ser assim. E quando vem essas coisas? No deserto. É só provisão de Deus. É só maná. Quem já passou por umas provas no deserto aí? Se você não passou, meu irmão, fica sossegado. Dentro em breve vai ter uma plaquinha na sua frente. Deserto. Não tem como. Todos nós passamos pelo deserto. E a nossa prova ocorre no deserto. Josué e todos aqueles foram provados no deserto. Porque no deserto não adianta você ter dinheiro. Eu tenho dinheiro. Não tem nada para comprar. Nada. Nem o supermercado São Paulo tem no deserto. Não existe nada que você possa comprar. Mas no deserto... eu tenho meus contatos. Você não entra em contato com ninguém. É você e areia. No deserto, meu irmão, é só provisão de Deus. É só maná. É só sobrenatural. Amém? Então, Nabês, vamos lá, vamos terminar aqui. Já está dando o tempo. Versículo 13. Presta atenção nesse detalhe da palavra. Presta atenção. Eu amo os detalhes da palavra. Olha o versículo 13. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: não. Na tradução NVI, que eu acho mais interessante, a tradução NVI diz: nenhum nem outro. Você é um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: nenhum nem outro. Quem foi que apareceu ali para Josué nas campinas de Jericó? Jesus. Jesus falou: você é inimigo? Ele falou: não. Você é um dos nossos? Também não. Eu sou lá de cima. Amém, meus irmãos? Na bênção? Deixa eu continuar aqui. Ele respondeu: não, mas venho agora como príncipe do quê? Príncipe do exército do... Oh, glória! Vamos continuar. Então Josué se prostrou o seu rosto em terra e o adorou e perguntou-lhe:
que diz o meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as tuas sandálias de teus pés, pois o lugar que está é santo. E Josué fez assim. Você já viram essa passagem em algum lugar? Hã? Moisés. Meu irmão, presta atenção. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Você terá o melhor de Deus. Você terá a capacitação de Deus. Você terá a unção de Deus. Você terá o sobrenatural de Deus. Você terá o ministério de Deus. Quando você passar na prova. Aí o próprio Deus vai chegar para você em terreno santo e falar: te aprovei. Moisés foi aprovado de uma maneira, porque ele, apesar de ter aprendido, como filho da filha do faraó, aprendido matemática, física, história, geografia e tudo, ele precisava aprender a pastorear. E quando ele aprendeu a pastorear com as ovelhas do seu sogro, ali naquele lugar, onde uma sarça ardente começou a queimar, ele falou: tira as sandálias dos teus pés. Você foi aprovado. Agora você vai e tira o meu povo, e pastoreia o meu povo. Josué precisava ser um líder de exército. E aqui nesse momento Jesus apareceu para ele e falou: muito bem, tira as sandálias dos teus pés, porque aqui agora é terreno santo. Quando você for aprovado, meu irmão, Deus vai chegar para você e falar: agora você está em terreno santo. Agora tira as sandálias. Tirar as sandálias quer deixar tudo que é aquilo para trás. E aí Deus, meu irmão, é Deus que te unge. É Deus que te capacita. É Deus que te proporciona bênçãos. É Deus que te dá ministério. Mas Ele só dá depois de aprovado. Não adianta você querer lero-lero. Eu vou dar um lero-lero com Deus aí. Eu vou dar um jeitinho. Eu vou comprar diploma de ungido de Deus. Mas não tem. Tem que comprar diploma de ungido de Deus. Não. Você vai passar pelas provas. Mas quando passar, aí sim. Pronto, aí esse anjo do Senhor, isso aqui chama-se na palavra teofania, é quando o próprio Senhor Jesus aparece a Josué e fala: olha, eu não sou nem de lá nem de cá, eu sou lá de cima. E ele estava com uma espada nua. Espada o que é? A palavra. Ele falou: Josué, você foi aprovado. Eu vim aqui como o Senhor dos exércitos. Por que do exército? Quando ele falou com Moisés, ele falou assim: eu sou o Senhor que é o pastor, porque ele estava precisando aprovar Moisés como pastor. Agora ele falou: eu sou o Senhor dos exércitos. Por quê? O que Josué tinha que fazer já? A primeira cidade, Jericó, conquistar Jericó. E ó, vamos terminar aqui, vamos terminar. Capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor continua a conversar com Josué aqui. Olha, entreguei nas tuas mãos a Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas e chifres de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta, tocando-se longamente a trombeta, e ouvindo vós o sonido dela, todo o povo dará um grande brado de vitória. Então o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém? Tem gente que não está passando na prova e quer tocar trombeta em frente de Jericó. Tem gente aí que está fugindo da prova de Deus e está querendo chegar na frente da muralha e tocar trombeta. Meu filho, você pode esgoelar de tocar trombeta. Você pode gravar som de trombeta o dia inteiro. Não vai cair muralha nenhuma. Porque o principal, claro, foi ordem de Deus, foi estratégia de Deus. A trombeta dele fez tudo. Mas o principal é ser reconhecido e aprovado pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Então eu quero dizer para você nessa noite: levanta a tua cabeça. Levanta e resplandece. Porque já vem o dia do Senhor. Amém? Pare de murmurar. Pare de reclamar.
O seu problema não é o maior da face da terra. E se for, existe um Deus maior ainda. Você crê nisso? Fica em pé, em nome de Jesus. Fala assim comigo: eu serei aprovado. Você crê, meu irmão? Chega de murmuração. Chega de ficarmos aí murmurando. Deus não quer isso. Nós estamos estagnados por causa da murmuração, da reclamação. Deus espera de nós atitudes de vitoriosos. O Senhor nos capacita. A palavra é muito bem clara. Deus nunca dá um fardo maior do que você possa carregar. Você crê nisso? Então pare de reclamar. Ai, pastor, mas esse meu problema hoje, está muito grande. Eu nunca passei por um problema igual esse ano. Dá glória a Deus, meu irmão. Vence no Senhor. Porque se o problema é grande, a bênção vai ser? Amém? Responde para mim rapidinho. O que era mais difícil? Fazer a prova lá no primeiro ano do caminho suave. Fazer o pulinho do gato? Ou uma prova do terceiro colegial de física, trigonometria? Era mais fácil você fazer o pulinho do gato lá no primeiro ano? Ou era mais fácil você fazer uma análise sintática da oração? Porque você cresceu, meu irmão. Amém? Se as provas estão maiores, é porque você cresceu espiritualmente. E lembre do que eu falei aqui. As bênçãos naturais virão somente depois das vitórias espirituais. Amém? E a palavra de Paulo é para nós hoje. Muda a sua visão. Tira o seu olho do natural e olhe para o espiritual. Tire o seu olho dos problemas naturais e passageiros que estão acontecendo agora. Por maior que seja esse seu problema que você está enfrentando nesses dias, eu quero dizer para você, são tribulações passageiras, momentâneas, breve e momentânea, leve. Ai, pastor, eu não acredito. Se isso for leve, imagina a hora que vier o pesado. A hora que vier o mais pesado, você está mais forte para vencer. Você crê nisso? Vamos mudar a nossa posição diante de Deus.